Boa tarde, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano. Vamos dando sequência aqui ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre uma mensagem, uma instrução do espírito François Nicolas Madeleine, um cardeal de Morlot, Paris, 1863, em que ele vem falar sobre a felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Então, bem aqui pertinente ao capítulo que fala das aflições do nosso mundo, do mundo de provas e expiações, onde nós estamos aí sujeitos a aflições. Então ele vai explicar que a felicidade não é de um mundo aqui de provas e expiações, Então vamos entender. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Interessante, todas as posições sociais, Rico, pobre, milionário, paupérrimo. Sempre as pessoas reclamam por não se sentirem felizes, Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição da existência. Ou seja, ainda que a pessoa venha numa encarnação onde ela consiga reunir tudo isso, dinheiro, poder, juventude, ainda assim, essa pessoa não se sentirá feliz, plenamente feliz. E vamos entender. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Então, se a nossa existência aqui na Terra, uma única existência aqui na Terra, não é o suficiente para a gente se sentir feliz, Então, a razão aqui já vai apontar para a pluralidade das existências, A pluralidade das existências, de modo que o espírito vá se depurando, vá melhorando a sua condição, até que ele adquira, vamos dizer assim, um passaporte perispiritual, Ele consiga imprimir ali no seu perispírito credenciais que lhe propiciem passar a reencarnar em mundos cujos sofrimentos não são tão hostis quanto aqui na Terra, Então, já também por esse raciocínio a gente chega na pluralidade das existências. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera,
para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então a gente percebe que na nossa vida é assim. Tem épocas que está tudo bem, né? Mas aí tem épocas que vem ali algumas provas, né? Pequenas provas, pequenas provações, no dia a dia, nossa vida, no dia a dia, nossa convivência, os desafios ali da convivência com as diferenças, com outras pessoas, né? No Evangelho tem uma parte aqui, quando fala da caridade moral, né? Suportar-vos uns aos outros. Então, a gente tem que conviver com pessoas tão diversas, começar dentro da nossa própria família. Então, são pequenas batalhas ali no dia a dia, mas a gente vai, né? E aí, de tempos em tempos, um abalo maior, né? Uma coisa mais complicada. Então, a gente percebe que são poucos os momentos assim que a gente consegue, de fato, dizer, puxa, está tudo bem, né? Não está acontecendo nada não tenho nenhum desafio na minha vida, está tudo perfeito, está tudo na mais perfeita ordem, né? Porque dia após dia a gente tem as lutas aí do dia a dia, os desafios da convivência, dos reencontros, enfim, os desafios mesmo que o espírito vem para travar e e de épocas em épocas alguma coisa ali maior vem também, né? Mas os otimistas, esse aqui é o interessante que tem a ver com a lição que a gente estudou na semana passada, do bem sofrer e o mal sofrer, né? Quando a gente é otimista, mesmo esses pequenos desafios do dia a dia, às vezes passa que a gente às vezes nem percebe, mas não é que não está passando. A gente é que não está percebendo as dificuldades. A gente está passando, mas está passando bem, né? E até se esquece de que são desafios muitas vezes, quando a gente bem sabe suportar. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e vossas tendências vos farão um dia gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então veja, né? A gente sabe também que há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus disse para nós, né? E essas moradas, essas muitas moradas, são os mundos, são as colônias, são os espaços, as psicosferas ali em que os espíritos se reúnem, né? Então, falando aqui de mundos, né? Estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde a felicidade não pertence a ele. Então, se a felicidade não pertence ainda a esse mundo de provas e expiações, por quê, né? Porque as pessoas que vivem no mundo de provas e expiações ainda não conquistaram o prêmio da felicidade. Ainda nós não fizemos ali por merecer as bem-aventuranças, né? Que Jesus promete ali aqueles que bem souberem suportar aí as aflições da vida, né? Então, quando a gente conseguir aprender, conforme a nossa condição nos permita ser merecedores aí das bem-aventuranças que nos aguardam para o futuro, quando a gente conseguir isso daí, nós vamos conseguir ter credenciais para adentrar em mundos cuja vibração se afine mais com a nossa própria vibração já transformada no bem, né? Se nós nos adiantarmos mais do que a evolução do mundo, vamos primeiro partir para esses mundos. Se caminharmos numa marcha
ali na mesma marcha, transformando este mesmo mundo, o nosso prêmio vai ser dar a terra, né? Morar, continuar morando aqui mesmo, continuar reencarnando aqui numa terra regenerada, onde não haja sofrimentos tão grosseiros ainda como existe, né? Evidentemente que um mundo regenerado ainda não é um mundo feliz, mas a natureza das provas, a doutrina nos mostra, né? O Evangelho nos mostra, conhecimento do Evangelho né, e através da doutrina espírita, que é o Consolador, é o cristianismo redivivo, a gente tem aí as notícias de que um mundo regenerado já tem uma natureza de provas bem diferentes da natureza de provas de um mundo de provas e expiações, né? São mais brandas, o desejo, a vibração é melhor, porque as pessoas estão mais voltadas para o bem, né, do que para o mal. Enfim, a vibração do mundo é bem melhor. E nós estamos aí vivendo isso, né? Esses sinais dos tempos aí, essa transformação que vai, a gente não sabe exatamente quando, mas sabemos que está mais perto do que longe essa transformação para um mundo melhor, né? Onde a natureza do sofrimento será ali mais branda também. Então, continuando aqui, olha, não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. É essa a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se soltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. E assim termina essa bela mensagem de François Nicolas Madeleine, né? Nos exortando a confiar e a trabalhar para um futuro melhor, né? Sim, a felicidade ainda não é. A gente poderia até falar assim, né? Fazer uma retificação nesse sentido. A felicidade ainda não é deste mundo, ainda, mas nós estamos bem perto dela, né? Assim como ele fala, vamos observar nossa sociedade como ela é hoje, como ela era 100 anos atrás. Vamos observar os sentimentos das pessoas, como são hoje, como eram há 100 anos atrás. A gente fica observando todas essas coisas que causam, que nos chocam, né? Todos esses escândalos aí que se sucedem. E a gente fica chocado, né? Com como que o mal faz um alarde muito grande, né? O bem é muito tímido. As coisas boas acontecem, mas o bem é tímido, ele não faz propaganda, ele não se divulga, né? E o mal não. O mal tá sempre ali fazendo propaganda, a gente liga os noticiários de TV e é só as notícias ruins ali rendem, né? Então acontece uma situação difícil, aquela notícia rende, nossa, rende um mês inteiro de telejornal, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Aquela coisa, sempre aquele sensacionalismo, aquela coisa de querer arrumar culpados, né? Vilanizar uns,
santificar e vitimizar outros. A gente vê isso o tempo todo, mas é porque o mal é assim, né? Ele trabalha dessa maneira. Então, se a gente fica meio desavisado, esquece de ler o Evangelho, de abrir o Evangelho, de ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, a gente pode realmente acreditar que esse mundo está perdido, né? Que esse mundo, as coisas estão piores, né? Que nunca se viu tanta chegou num ápice assim de desregramento, de maldade, de crueldade, de tudo mais, né? Mas quando a gente para estudar, né? Kardec fala: espíritas, amai-vos, e depois ele fala: instruí-vos. E se instruir, gente, é se instruir. A instrução, ela não é só se instruir dentro da doutrina. Claro que, evidentemente, enquanto espíritas, a gente tem que conhecer o que a nossa filosofia, a filosofia que a gente abraça, né? A doutrina que a gente abraça, evidentemente, mas a instrução, ela é uma palavra que abarca tudo. A gente deveria buscar instrução em todas as áreas do conhecimento, porque, na verdade, o espírito, para evoluir, ele precisa se instruir em todos os sentidos, nas áreas do conhecimento e também nos campos da moralidade, né? Então, se a gente resolver, por exemplo, estudar um pouco de história, a gente vai ver que o nosso mundo está melhor, né? Que embora a gente fique chocado com tantas coisas assim, com o joio que está crescendo ali junto com o trigo e parece que é só o joio, que a gente olhando assim no campo, parece que só enxergamos o joio, né? Então, assim, mas já está chegando num momento em que o joio está passando, talvez um pouquinho, para ficar fácil de ser retirado e lançado fora, né? Porque se fica do mesmo tamanho, corre o risco de acontecer o quê? A gente, na hora de puxa os dois, né? Então, para que não haja erro, o joio vai crescer, ele vai aparecer mais, né? Então, o mal aparece mais, ele se mostra, mas ele é aparecido, né? O mal é aparecido, é vaidosão, gosta de se aparecer, e é aí que vai ser, né? Aí que vai ser feita a ceifa, porque quando ele aparecer demais, ele vai sobressair, aí vai ser fácil de poder ser arrancados esses feixes e lançado fora, né? Como está lá explicado no Evangelho. Então, eu estava dando uma lida, não vai dar muito tempo, já está dando nosso tempo, a Joana de Ângeles, naquela série psicológica maravilhosa dela, no livro 16, em que ela fala da psicologia da gratidão. Eu não vou ler, tá? Só vou comentar porque é muita coisa, não ia dar tempo. Mas na psicologia da gratidão, ela fala de um mecanismo da nossa psique chamado imaginação ativa, que é um mecanismo que todos nós, é inerente à condição humana, né? Então a gente fica imaginando aquelas para o bem e para o mal, né? Então, às vezes a pessoa traz ali algumas aptidões dentro dela, alguns desejos dentro dela, né? Que ela acaba abafando aquilo para poder dar conta de outras coisas. A vida acaba encaminhando para outros lados, tá? Às vezes no campo da profissão. A pessoa tem uma aptidão, uma habilidade, mas acaba, sei lá, por algum motivo, acaba se profissionalizando, acaba tomando um outro rumo e vai fazer outra coisa, né? Então ela diz o seguinte, que nesse momento o que acontece num determinado momento lá na frente, um mecanismo que, até para a gente não enlouquecer e não ficar tão frustrado, é usar essa imaginação ativa. Então, dentro daquilo que a gente está fazendo, que não é exatamente o que a gente gostaria, a gente encontra um jeito de fazer do jeito que a gente queria. Exemplo, né? Então a pessoa tem habilidades ali artísticas, né? Habilidades mesmo, gostaria de se identifica, tem uma sensibilidade maior, mas ali, por força das coisas, ela acaba arrumando uma profissão extremamente ali muito racional, né? Que nada um outro tipo de atividade ali que ela vai ter que exercer no dia a dia dela,
bem mais racional, que ela não vai ter essa possibilidade. Então, através da imaginação ativa, ela pode, ela pode se permitir ali momentos de lazer, ou como hobby, ou ali o jeito como ela vai cuidar da casa dela, ela imprimir aquelas coisas, né, daquele dom artístico que ela traz nessas situações como uma válvula de escape. E num determinado ponto lá na frente, dessa imaginação ativa, ela fala da imaginação para a alegria de viver, né? Então, quando a gente se sente feliz e grato, ou gostaria de ser, a gente projeta isso daí, né, essa gratidão, essa alegria de viver nas coisas do nosso dia a dia. A gente procura fazer as coisas com muita alegria, vai projetando, vai imaginando o melhor e vai buscando esse melhor, sabe? Eu achei muito, muito, muito interessante, e isso vai moldando a nossa psique. A Joana de Ângeles coloca isso pra gente dentro desse livro aqui, Psicologia da Gratidão, lá no finalzinho, né? Dessa imaginação ativa, a gente começar a povoar a nossa imaginação de pensamentos mais gratos, mais alegres, mais positivos, né? Vislumbrando ali resultados melhores para um futuro. Então, com essa indicação, diria, né, ali da Joana de Ângeles, eu me despeço e que tenhamos toda uma excelente semana e que possamos buscar ser felizes, né, dentro do que seja possível, né, para o nosso momento. Obrigada a todos, tenham uma boa semana. Boa noite a todos. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, como de costume. Estamos na parte 4, Esperanças e Consolações, o capítulo 2, que é Penas e Gozos Futuros. E agora nós vamos ver o item 7, cujo tema é Duração das Penas Futuras. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Resposta: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. No capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, eles nos falam sobre as leis de Deus. Eles a denominam de a lei natural. Seguir essa lei é motivo de felicidade e afastar-se dela é tornar-se infeliz. A lei de Deus é imutável como o próprio Deus. Deus criou as leis do universo material e do universo moral, e elas são eternas. Deus é o autor de todas as coisas. Deus permite que os homens conheçam suas leis, mas é preciso muitas e muitas encarnações para compreender e saber praticá-las. Questão 1004. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Quem dá essa resposta é São Luís. Então, espíritos que erravam gravemente quando encarnados e após o desencarne continuam no caminho da maldade, continuam fugindo às leis de Deus, que são sábias e amorosas. Muitos se arrependem e pedem nova encarnação com novas perspectivas de se melhorar e praticar as leis de Deus e demonstrar que as falhas de outros tempos serão corrigidas passando por novas provas. Mas muitos obstinados no erro, revoltados, continuam prejudicando encarnados e outros desencarnados, e assim podem ficar por séculos no plano espiritual antes de reencarnar novamente. Então, como o espírito responde à pergunta, cada um tem o seu tempo, mas todos, uma hora ou outra, buscam a renovação de si mesmos. Questão 1005.
Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Resposta: parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Na questão 240 do Livro dos Espíritos, perguntando ao espírito se os desencarnados compreendem a duração do tempo e se podem marcar datas, e eles respondem que os espíritos não podem marcar datas ou épocas, e Kardec comenta que eles vivem fora do tempo que conhecemos. O que são séculos para nós, para eles são apenas instantes. Questão 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Resposta: sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados para o mal, criou-os apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Quem responde é São Luís. E ele nos leva a refletir que a lei de Deus é sábia e benevolente, pois, para cada um, as penas levam em consideração os esforços do espírito para vencer suas dificuldades sem tirar o livre-arbítrio. Por isso, também, uns se libertam mais cedo do que outros das provas que criaram. Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Resposta: há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criação não pode tornar-se adulto. Aliás, e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. São Luís. Então, Deus não criou ninguém para ser eternamente imperfeito. Todos evoluem à perfeição relativa, porque nunca chegaremos a ser igual a Deus. Deus é Deus. Como já pudemos perceber pelas questões anteriores, uns se prontificam a se corrigir e seguir o melhor caminho mais cedo que outros. Questão 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Resposta: sim. Há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. São Luís também responde essa pergunta. Questão 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Então, essa questão é muito significativa, pois vários espíritos sábios responderam a essa pergunta. São 4 respostas dadas a essa pergunta e também há um comentário de Kardec. A questão de que se errou sofrerá para sempre desanima aquele que quer reparar, alimenta a revolta naquele que fez outro sofrer, mas também sofre. E qual o motivo para parar de errar se depois de um erro grave jamais terá chance de ser perdoado e amado por Deus? Com essa pergunta, ele deixa claro que as penas não são eternas, mesmo para aqueles que erraram gravemente e mesmo por muito tempo repetindo os mesmos erros ou outros também graves. Todos um dia vão optar pela lei do bem, porque é a única que dá a paz do espírito e o contentamento da alma. Vejamos a resposta de Santo Agostinho. Ele, na encarnação, com este nome, já acreditava na reencarnação e veio nos dar essa mensagem sobre esse tema.
Consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua em consequência de alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos em relação à eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas, sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas? Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor o universo um Deus terrível, um Senhor do universo, um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se, na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se não lhes desse os meios de compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisso se encontra a verdade do preceito, abre aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas, Santo Agostinho. Então, esses argumentos de Santo Agostinho são muito significativos para nós. Se a pessoa comete um erro grave, vai sofrer eternamente. Como Deus poderia ser bom sem nunca dar uma nova oportunidade àquele que errou? E ainda vai deixá-lo existir para sofrer eternamente? Não é demais deixar o espírito viver eternamente sofrendo? Como punir sem dar esclarecimentos sobre o bem? E também é muito significativo pensar que a justiça está unida à bondade e a duração das penas depende da necessidade de cada um, pois há aqueles que se arrependem logo e não querem mais cometer o mesmo erro, enquanto outros querem repetir o mesmo ato ou repetem o mesmo ato, e até há quem ache isso normal. Esses são os de arrependimento tardio, mas se arrependerão, pois mesmo buscando o mal, sofrem. Quem está na maldade não fica em paz, e Deus não criou quem quer que seja para ser mal. Um dia todos seremos bons. Então agora vem uma resposta de Lamennais. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance no combate para aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, prestes a se esclarecer ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir numa mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a que é atribuída. Disso decorrem os males sem conta que recaíram sobre vós e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Entretanto, nada existe nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente.
pobres ovelhas desgarradas, sabei ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Lamennais. Então aqui, Lamennais diz: filhos pródigos, deixem o vosso exílio voluntário. Em outras palavras, quem se mantém no caminho da infelicidade está por opção, por escolha própria, porque ninguém foi criado para sofrer eternamente. Depende de quando escolher voltar para casa, como a história do filho pródigo. O pai vai ao encontro do filho assim que o vê voltando para casa e o recebe com uma festa. Deus espera por todos nós buscarmos e encontrarmos o caminho do bem maior. Agora eu vou ler a resposta de Platão sobre essa questão. Guerras de palavras, não tendes feito verter bastante sangue? Será ainda necessário reacender as fogueiras? Discutem-se as expressões, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis então que aquilo que hoje entendeis por eternidade, os antigos não o entendiam da mesma maneira? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá que o texto hebraico não dava à palavra o mesmo sentido que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão, pelo arrependimento, da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada. Isto é verdade, mas tal qual é, representa um presente de Deus e, com a ajuda da razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra maneira a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Como? Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno? Mas só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de destituí-lo do mais belo dos seus atributos, o soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso, o que pode criar um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, buscando os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Platão. Então, Platão, em sua mensagem, esclarece que a palavra de eternidade não tinha para os antigos o mesmo significado que damos hoje e que precisamos dar um sentido relativo a essa palavra. Isto quer dizer que o sofrimento não é eterno, mas quando se está passando por um sofrimento, ele parece eterno, mas não é. O sofrimento tem um fim e esse fim depende de quando nós buscarmos o bem como solução de nossos problemas e de nossos objetivos. Agora eu vou ler a mensagem do apóstolo Paulo. Gravitar para a unidade divina, que é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade, e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude, amor e verdadeira justiça do que costumais atribuir ao ser infinito.
Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-a ridícula e inadmissível às vossas crenças. Como o é para os vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média, mas como é quando a era das represálias cegas já foi superada pelas legislações humanas que esperais mantê-la numa forma ideal? Oh, crede-me, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou resignai-vos a deixar perecer nas vossas mãos todos os vossos dogmas, para não permitir a sua alteração, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons espíritos derramam nesse momento sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que serve apenas para amedrontar as criancinhas e no qual estas mesmas já não acreditam, quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social abalada e a ruir sobre as próprias bases por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal sob formas que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos e às luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um extravio, por um falso impulso da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? É a consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer da sua deformação pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se para si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura, pois seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Apóstolo Paulo. Boa noite a todos e tenham todos uma boa semana e oremos sempre, todos os dias.